E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Galera, a história de hoje é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real. E o que teremos hoje? Hoje teremos uma história de uma prota bem inteligente. Eu adorei essa história. Essa é aquele tipo de história que você deixa aí no cantinho ou coloca no Bluetooth, numa caixinha de som e vai fazer suas atividades do dia a dia. Então, começa agora. Bora levantar, bora arrumar esse guarda-roupa, bora arrumar esse armário, mulher, que os temperos aí tá tudo jogado, tá tudo bagunçado, tá horrível. Bora levantar, mulher, cria coragem. Você também, homem, viu, que tá com preguiça de fazer as coisas, bora levantar agora, bora fazer as coisas. Espero que vocês gostem da história do tanto que eu gostei. Eu achei a prota bem inteligente, achei ela bem firme mesmo. E não se esqueçam de curtir, tá? De comentar, de pá. Pra quem não sabe, pá é assim. Você curte, depois que você curtir, tem a opção pá. É de graça, esse é um benefício que a plataforma dá aqui pra você gostar, que mostra que gosta dos canais, tá? Vocês estão vendo aqui na minha cômoda? Aquelas pinturas ali? A mini funcionária pegou meu batom da Nina Secrets e estragou ali todinho no armário. Mas foi culpa minha, eu deixei baixo, aí ela pegou. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem da história. Tchau e uma boa semana. No exato ano em que me tornei a melhor advogada de defesa dos Estados Unidos, recebi uma intimação do meu ex-noivo, Alexander. Eu o amei por 4 longos anos, mas sua família aristocrática se recusava a me aceitar. No clã De Luca, havia uma regra rígida e inflexível para qualquer mulher que desejasse se casar com sua linhagem. Ela tinha que cumprir o juramento de sangue, deixando seu sangue pingar sobre um ícone sagrado em chamas. Se o ícone não se transformasse totalmente em cinzas, significava fracasso, e ela teria que repeti-lo 9 vezes seguidas. Por 4 anos, nunca consegui nenhuma vez. Ainda assim, minha irmã adotiva, Isabella, conseguiu uma queimação perfeita na primeira tentativa. Pouco antes do casamento, Alexander finalmente me contou a verdade. Eu cobri aqueles ícones sagrados com retardante de chamas, Grace. Não importava quantas vezes você pingasse seu sangue ou acendesse um fósforo, eles nunca iriam pegar fogo. Isabella vem de uma origem humilde. Eu tive que arquitetar isso para garantir a ela um lugar digno na minha família. Aconteceu que toda a minha miséria e humilhação durante esses 4 anos não passavam de uma passarela que estava abrindo caminho para outra mulher. No dia em que a família De Luca organizou seu casamento do século, eu reservei uma passagem só de ida para Boston e ingressei em um escritório de advocacia. Agora, sou uma das advogadas mais prestigiadas do país, ostentando uma taxa de vitória impecável, 100%. E Alexander, atualmente enfrentando uma enorme crise legal, sentou-se em frente à minha mesa e empurrou um cheque para mim. Só você pode vencer esse caso, disse ele. Pegue, e $50 milhões são seus. Uma risada suave e zombeteira escapou dos meus lábios. Abri a gaveta da minha escrivaninha e tirei 9 ícones sagrados, alinhando-os bem à sua frente. Os De Luca têm seus protocolos, mas eu tenho minhas próprias regras, disse recostando-me. Complete o ritual do santo ardente 9 vezes aqui. Faça isso, e talvez eu considere assumir seu caso. O olhar de Alexander caiu sobre os 9 ícones sagrados na mesa de mogno. Eles estavam gravados com o brasão da família De Luca, os símbolos exatos que ele havia sabotado anos atrás, modificados para nunca queimar completamente. Ele ficou temporariamente sem palavras. Beliscando a ponte do nariz com um suspiro cansado e condescendente, forçou um sorriso amargo. Pare de brincar, Grace. Você sabe o quão grave é essa acusação. Se você não aceitar esse caso, a família De Luca não conseguirá recuperar nenhum de seus bens no leste. Isabella é sua irmã. Somos praticamente família. Por que você ainda guarda rancor por algo que aconteceu há 3 anos? Meus dedos apertaram a borda do processo, meus olhos permanecendo fixos na papelada. No dia em que saí de Nova York, Isabella deixou de ter qualquer contato comigo. Minha resposta é que não estou aceitando casos da família De Luca. O ar na sala congelou instantaneamente. A expressão desesperada de Alexander desapareceu, substituída por sua habitual arrogância fria. É pelo dinheiro? Ele zombou. 50 milhões? 80 milhões? A família De Luca pode liberar qualquer transferência bancária que você quiser. Lembro da conta médica da sua mãe. Está drenando sua liquidez, não é? Minha caneta tinteiro bateu levemente no bloco de notas. Os olhos de Alexander brilharam, confiante de que havia encontrado uma fraqueza. A Fundação De Luca vai cobrir todas as despesas médicas dela por toda a vida, e eu vou trazer especialistas internacionais autorizados para consulta. Tudo o que você precisa fazer é acenar com a cabeça. Fechei minha caneta, coloquei os documentos na pasta de couro e finalmente o encarei com um olhar frio. 3 anos o haviam endurecido. O garoto imprudente havia sumido, substituído por um homem calculista. Ainda assim, ele usava aquela gravata vermelha ridícula de bolinhas, a estética favorita de Isabella. Senhor De Luca, minha mãe está morta. Ela faleceu exatamente no dia do seu casamento com Isabella. Alexander pareceu ter sido atingido fisicamente. Como isso pode ser? Passei por ele, meus saltos ecoando com força enquanto seguia para a saída. No escritório,
Meus associados sussurravam, tentando espiar minha sala. No momento em que saí, o ambiente inteiro caiu em silêncio absoluto. Megan, minha associada sênior, pegou seu tablet e me acompanhou apressada, com a voz urgente. Gracie, a família DeLuca praticamente controla o judiciário estadual e tem metade dos políticos no bolso. Se rejeitarmos esse contrato e eles sobreviverem à crise, temo que nossa firma... Eles não vão sobreviver a essa crise, disse parando e erguendo o olhar. Acima de nós, as letras de bronze da Justice Legal Aid Alliance captavam o sol da tarde. Falei baixinho. Porque eu vou liderar a equipe de julgamento dos autores. Abri a porta do meu Bentley e me sentei no banco de trás. Coloque o escritório do FBI na linha, Megan. Vamos nos encontrar com os principais representantes das vítimas agora mesmo. O caso DeLuca foi um esquema massivo de fraude eletrônica corporativa. 300 vítimas completamente destruídas, totalizando mais de 300 milhões de dólares em capital roubado. Se os advogados de defesa apresentassem isso como uma infração regulatória técnica, o caso seria reduzido a uma simples disputa civil, permitindo que a família DeLuca se livrasse com um acordo pequeno e saísse limpa. Reddit contos e afins. Mas a missão central da Justice Legal Aid Alliance sempre foi dar voz aos que não têm nenhuma. Essa era a conta que Alexander devia às vítimas, e era a conta que ele me devia. Megan ficou completamente paralisada por alguns segundos antes de colocar o carro em movimento. Quando a reunião de estratégia terminou, a cidade estava mergulhada no silêncio da noite. Arrastei meu corpo exausto de volta ao apartamento, apenas para encontrar um Maybach de luxo familiar parado na calçada. O carro de Alexander. Ele não estava sozinho. Isabela estava ao lado dele sob o poste de luz, segurando a mão de uma garotinha vestida com um vestido de princesa. Meu coração disparou violentamente. Meus dedos apertaram a alça da minha pasta com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Se meu próprio bebê tivesse sobrevivido, eles teriam exatamente essa idade. Isabela começou a acenar freneticamente, chorando, mas sua voz era apenas um ruído branco nos meus ouvidos. Foi preciso toda a minha armadura mental para desviar o olhar da criança. Eu já disse, não vou aceitar casos da família DeLuca. Pare de perder seu tempo, disse com a voz seca. Isabela avançou e agarrou meu pulso, suas lágrimas escorrendo instantaneamente pelo rosto. Gracie, por favor. Eu sei que fui horrível naquela época. Eu não deveria ter tirado Alexander de você. Você pode me dar um tapa, pode gritar comigo. Eu não me importo. Mas se a família DeLuca desmoronar, Sofia tem apenas 3 anos. Ela é sua sobrinha. Você realmente consegue vê-la sofrer conosco? 3 anos. Alexander e eu havíamos nos separado exatamente 36 meses atrás. Encarei o rosto perfeitamente esculpido e triste de Isabela. Ela certamente dominara a arte da dama da alta sociedade ao longo dos anos. Quando nossa família a tirou daquele orfanato, ela era uma criaturinha selvagem, tremendo no canto como um animal ferido. Fui eu quem a orientou, financiei seu guarda-roupa e paguei sua mensalidade na Ivy League com minha própria herança. Mesmo quando Alexander partiu meu coração e disse que havia se apaixonado por ela, eu fui ingênua o suficiente para pensar que ela era apenas uma espectadora inocente. Até o dia em que entrei e os encontrei juntos, até o dia em que os algoritmos proprietários da nossa empresa familiar foram vazados, e a auditoria forense rastreou a assinatura digital diretamente até o laptop pessoal de Isabela. Lembro dela caindo de joelhos, chorando nas mangas de grife. Gracie, por favor, eu só fiz isso porque amo muito o Alexander. Você é brilhante. Você é uma tempestade. Não precisa de ninguém para sobreviver. Mas eu não tenho nada sem ele. Por favor, só me deixe ficar com ele. E porque eu tinha orgulho demais para lutar por um homem sem coragem, me afastei e deixei que ela ficasse com ele. Sua gratidão? Na manhã do casamento deles, ela ligou discretamente para a clínica e encerrou a conta médica da minha mãe. Sem o financiamento aprovado, a equipe cirúrgica interrompeu os procedimentos críticos de suporte à vida. Quando a notificação de emergência passou pelo firewall dela e chegou ao meu telefone, minha mãe já havia falecido. O choque e a dor desencadearam uma crise médica de emergência em mim. Perdi o bebê naquela mesma noite. Foi o dia em que Grace Reed morreu e o fantasma deixou Nova York. Percebi que Isabela não era uma pomba frágil. Ela era uma víbora que não hesitaria em morder a mão que a alimentava. A versão mais jovem de mim teria gritado, exigido respostas e a exposto publicamente. Agora, eu não sentia absolutamente nada além de um vazio vasto e gelado. Não perdi tempo com ela. Virei para subir os degraus da frente, mas Alexander avançou, agarrando a alça de couro da minha pasta e puxando-a de volta. Gracie Reed, estamos engolindo nosso orgulho parados na sua porta implorando. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de humanidade básica. A trava quebrou. A maleta se abriu e meses de arquivos de caso, registros contábeis forenses e documentos carimbados pelo governo se espalharam pelo asfalto. Bem aos pés de Alexander estava a principal folha de acusação, estampada em letras em negrito. Caso de fraude comercial da família DeLuca. Alexander congelou. A raiva evaporou do rosto dele, substituída por um sorriso súbito, convencido e insuportável. Eu sabia. Você continua a mesma, Gracie, ainda se escondendo atrás de uma parede de gelo quando mais se importa. Ele realmente acreditava que aquelas centenas de horas de pesquisa à meia-noite eram uma tentativa secreta de construir sua defesa. Eu nem me preocupei em corrigir a ilusão dele. Ajoelhei-me no frio, recolhendo metodicamente os papéis molhados um a um. Sem oferecer mais uma sílaba ou um único olhar, entrei em casa e tranquei a porta atrás de mim. Lá dentro deixei as luzes apagadas. A casa estava completamente silenciosa, exceto pelo brilho tênue e trêmulo de 2 pequenas velas votivas na lareira no canto. À esquerda, uma moldura prateada segurava uma foto da minha mãe, Maria. À direita, havia um delicado esboço emoldurado de um pequeno anjo.
o único memorial que eu tinha para a criança que nunca pude segurar. Alexander e Isabella passaram os últimos 3 anos construindo um império sobre os escombros da minha família. Enquanto isso, eu vivia em um purgatório vivo, alimentado apenas pelas brasas silenciosas da retribuição. Ajoelhei-me diante do pequeno altar e me persignei. Mãe querida, eu os vi hoje à noite. Alexander acha que eu sou sua salvadora. Uma risada fria e amarga cortou o cômodo. Desta vez, vou escoltá-los pessoalmente até o inferno. O reaparecimento repentino desses fantasmas do meu passado me roubou completamente o sono. Quando finalmente adormeci, meus pesadelos foram assombrados pelos capangas que Isabella contratou anos atrás para me apagar completamente do mapa. Na manhã seguinte, entrei no escritório de advocacia, arrastando uma dor de cabeça enorme. No segundo em que atravessei a porta, meus colegas me olharam com um olhar estranho e tenso. Grace, temos uma situação grave. Logo cedo nesta manhã, o grupo de Luca divulgou oficialmente um comunicado de imprensa, anunciando você como seu principal advogada de defesa. Eles alegaram que as acusações das vítimas são extorsão maliciosa. Disseram que, como a Justice Legal Aid Alliance só aceita casos justos, seu acordo de defendê-los prova a inocência da família De Luca. A internet está completamente contra você. Estão te chamando de advogada sem alma e gananciosa por dinheiro. Ela me entregou o celular, e a tela estava cheia de milhares de comentários de ódio. A declaração dos De Luca não tinha apenas colocado um alvo nas minhas costas. Tinha colocado toda a firma em uma fogueira pública. Abri minha caixa de entrada. 99 e-mails não lidos dos representantes principais das vítimas estavam cheios de pura revolta. Advogada Reed, confiamos em você com nossas provas principais e você acaba sendo um agente duplo do cartel De Luca? Você realmente vendeu sua alma por um cheque? Meu rosto endureceu completamente. Alexander continuava sendo o mesmo narcisista arrogante, acreditando firmemente que eu cederia para proteger seus interesses. Minha voz ecoou firme por todo o escritório. Megan, redija imediatamente uma declaração pública da firma. Anuncie que estou oficialmente representando as vítimas como principal advogada de acusação contra o grupo de Luca. Bloqueiem todas as ligações da família de Luca e cortem todos os canais de comunicação. E me reservem uma passagem só de ida para Pittsburgh. Vou visitar pessoalmente cada vítima para colher depoimentos presenciais. A arena pública explodiu no momento em que nossa contradeclaração foi divulgada. Fazia muito tempo desde que algum advogado tinha coragem de entrar em guerra contra a máquina jurídica dos De Luca. Eu me enterrei em Pittsburgh, trabalhando a noite toda para construir um caso sólido. Tarde da noite, meu celular iluminou o quarto escuro. Grace, você precisa voltar para o escritório agora. A firma está entrando em colapso. Quando voltei, o saguão estava completamente cercado por repórteres e executivos corporativos. Alexander estava lá, parecendo absolutamente confiante e perfeitamente composto. Uma grossa pilha de documentos repousava no centro da mesa de conferência. O rosto do sócio sênior estava completamente pálido enquanto falava com a voz baixa e trêmula. Os algoritmos proprietários centrais do litígio da Atlantic Holdings foram vazados. Meu coração afundou violentamente. Esse era o litígio mais crítico da firma no ano fiscal. Um caso que minha equipe havia preparado por 6 longos meses, marcado para julgamento em exatamente 2 semanas. Uma violação dessa magnitude não significava apenas uma perda total no tribunal. Expunha o escritório a um processo catastrófico de $300 milhões por negligência. Alexander deu um passo lento em minha direção, um sorriso condescendente surgindo em seus lábios. Grace, se você assinar o contrato dos De Luca agora, eu pessoalmente farei todo esse problema desaparecer. Caso contrário, não importa o quão brilhante você acha que é, esse escritório vai falir, e sua carreira jurídica estará permanentemente destruída. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz para um sussurro condescendente. Seja uma boa menina e pare de fazer birra. Sei que te magoei no passado, e prometo que vou compensar depois. Eu não dei a ele a mínima atenção. Em vez disso, voltei meus olhos para Megan, que estava em silêncio trêmulo. Além de mim, ela era a única associada com acesso administrativo a esses servidores seguros. O pânico a dominou completamente, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Grace, por favor, não me odeie. Meu pai precisa desesperadamente do dia. Além disso, enfrentar os De Luca é sua... Esse nem era o caso da Megan. Eu já tinha visto talento nela, quebrando protocolos da firma para orientá-la e conceder autorização de segurança para nossos dados mais sensíveis. E meu investimento foi pago com uma traição absoluta. Uma risada seca e autodepreciativa cortou minha garganta. Grace Reed, você conseguiu cair na mesma armadilha 2 vezes. Primeiro com Isabella, agora com Megan. Alexander, você realmente acredita que eu fico neste escritório porque preciso da proteção dele? Diante dos olhos confusos de toda a sala, desprendi meu crachá corporativo e o joguei sobre a mesa de vidro. Não. Fiquei aqui porque essa firma me ajudou quando eu estava no meu pior momento, o que significa que nunca vou permitir que vocês a arrastem para a lama para chegar até mim. Olhei para os sócios mais velhos, minha voz completamente plana e calma. Devido a uma grave violação de segurança de dados sob minha supervisão, estou oficialmente apresentando minha renúncia imediata. Eu pessoalmente assumirei toda a responsabilidade pelos danos. O rosto convencido de Alexander se despedaçou em raiva. Gracie Reed! Dei uma última olhada no logotipo da firma. Despojada deste prédio, ainda sou Gracie Reed, a advogada que nunca perdeu um julgamento. Senhor. De Luca, nos veremos no Tribunal Federal. As consequências do escândalo do escritório dominaram completamente os blogs jurídicos. Da noite para o dia, a intocável garota de ouro da defesa foi rotulada como um risco comprometido. Eu desliguei meu telefone, ignorei o barulho digital e me enterrei sob uma montanha de declarações juramentadas das vítimas.
A manhã do julgamento federal de fraude dos De Luca chegou com um céu azul claro e cortante. Os degraus do tribunal estavam completamente cercados por câmeras da mídia, para o julgamento mais aguardado que Nova York tinha visto em uma década. A máquina de defesa jurídica dos De Luca era uma equipe que eu conhecia intimamente. Eram os próprios associados que eu treinei e orientei ao longo dos anos. Antes de entrar no tribunal, Alexander bloqueou meu caminho, seus olhos brilhando com uma confiança quase maníaca. Grace, esta é sua última saída. Retire o caso da acusação agora. Se você se curvar, eu pessoalmente vou limpar a negligência de 300 milhões de dólares da Atlantic Holdings para você. Se não fizer isso, seu recorde invicto morre hoje, e eu vou garantir que você troque seu blazer de grife por um macacão federal de prisão. Eu olhei diretamente através do sorriso plástico dele, meus lábios se curvando em absoluto desdém. Alexander, eu não perco, e eu não fujo. Ao lado dele, Isabela segurava Sofia, o rosto incrivelmente tenso. Ela sabia que se a acusação vencesse hoje, o castelo de cartas dos De Luca desmoronaria completamente. De repente, a pequena Sofia avançou e jogou um sorvete derretido diretamente no meu blazer. Sua mulher má, você está machucando meu papai e minha mamãe. Vá embora e morra. O creme pegajoso escorria pelo tecido branco impecável do meu terno de grife. Olhei para o rosto da garota, uma cópia fiel de Isabela, e senti uma onda de ironia fria. Garotinha, você acha que quem defende a verdade é o vilão? Disse com a voz baixa. Então como você chama sua mãe, que assassinou sistematicamente meu filho ainda não nascido e deixou minha mãe morrer? O rosto de Isabela perdeu toda a cor, e ela soltou um grito agudo e apavorado. Grace Reed, calhe a boca. A compostura de Alexander se dissolveu completamente. Ele agarrou violentamente meu pulso, firme o suficiente para deixar um hematoma. Que bebê? Do que diabos você está falando? Me diga! Reddit contos e afins. Arranquei meu braço da mão dele, alisando metodicamente minha lapela arruinada. Senhor De Luca, colocar as mãos no advogado principal da acusação antes de entrar no tribunal é uma imagem incrivelmente ruim para sua defesa. Quanto aos detalhes, por que você não pergunta à sua esposa pura e santa exatamente quanto sangue está pingando das mãos dela? Sem dar mais um segundo, entrei no banheiro feminino. Depois de esfregar a mancha do meu blazer branco, olhei para meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam completamente afiados, calmos e prontos para a guerra. Respirei fundo e empurrei a porta do banheiro. A porta não se mexeu. O som inconfundível de uma tranca pesada deslizando ecoou do lado de fora. Então veio a voz trêmula e culpada de uma senhora da limpeza. Senhorita Reed, por favor, não me odeie. O senhor De Luca prometeu que se eu te mantivesse trancada aqui por 30 minutos, ele transferiria meu marido para a melhor ala médica privada. Eu não posso perder essa chance. Me desculpe. Seus passos apressados se afastaram pelo corredor. O sino do tribunal começou a ecoar pelas paredes, sinalizando o início oficial do julgamento. Examinei o pequeno espaço, meus olhos fixos na única janela reforçada. Sem hesitar, peguei um cabo pesado de esfregão de madeira e o bati violentamente contra o vidro. Crash! O vidro se estilhaçou em pedaços irregulares, cortando fundo o dorso da minha mão e deixando um corte profundo e sangrando. Tirei meus saltos de grife, agarrei a estrutura com as mãos nuas, ignorando os cacos que rasgavam minhas palmas, e arrastei meu corpo pela abertura. Dentro do grandioso e solene tribunal. O último toque do sino se apagava. Os flashes das câmeras da imprensa disparavam como luzes estroboscópicas na mesa da acusação completamente vazia. Grace Reed fugiu! Eu te disse que ela não tinha coragem para enfrentar a máquina de Luca! Desertar de um julgamento federal, sua carreira e reputação estão permanentemente destruídas. Na mesa de defesa, Alexander ajeitou sua gravata de seda, um sorriso triunfante retornando aos lábios. Seu advogado principal se levantou confiante. Meritíssimo, a acusação não compareceu sem qualquer causa legal, demonstrando total desrespeito por este tribunal. A defesa pede o arquivamento imediato e permanente de todas as acusações. O juiz federal olhou o relógio, soltando um suspiro pesado enquanto levantava o martelo. Devido à ausência do advogado de acusação, este tribunal decide oficialmente que o julgamento é oficialmente... Espere! As pesadas portas de carvalho do tribunal foram arrombadas violentamente. Fiquei de pé emoldurando a entrada, minha mão direita apoiada na madeira, enquanto um fluxo constante de sangue pingava dos meus dedos no chão de mármore. Meu blazer branco impecável estava completamente rasgado pelo vidro, as mangas fortemente manchadas de vermelho carmesim. Toda a sala do tribunal caiu em silêncio absoluto, exceto pelo clique frenético das câmeras da imprensa. Marchei pelo corredor central, parei diretamente em frente à mesa de defesa e levantei minha mão sangrando. Minha voz não era alta, mas tinha peso suficiente para quebrar a sala. Meritíssimo, Grace Reed, comparecendo em nome dos autores e das vítimas. Alexander se levantou violentamente da cadeira, cada traço de vitória desaparecendo completamente de seu rosto. Não pisquei, mantendo meu olhar diretamente nos olhos de Alexander. Ele cerrou o maxilar com tanta força que suas veias se destacavam, me encarando com fúria absoluta. Ele calculou tudo, mas não calculou que eu literalmente sangraria para destruí-lo. Os advogados de defesa dos De Luca ficaram completamente paralisados. O advogado principal se recuperou rapidamente, levantando a mão em direção ao tribunal. Meritíssimo, a advogada da acusação sofreu trauma físico severo. Sua competência mental atual e clareza cognitiva são altamente questionáveis. Pela integridade absoluta destes procedimentos federais, peço um adiamento imediato. Objeção. Levantei, minha voz rouca, mas afiada. Eu conhecia o manual deles.
Se o juiz concedesse a suspensão hoje, a máquina dos De Luca usaria todos os canais de bastidores para desmontar completamente o caso, garantindo que eu nunca mais me apresentasse diante de um júri. Minha função cognitiva é totalmente irrepreensível, meritíssimo. O governo exige o início imediato deste julgamento. Ordem! O juiz resmungou, batendo o martelo para silenciar a sala cheia de murmúrios. Ele olhou para mim do banco, um lampejo de respeito genuíno cruzando seu rosto severo. Meu terno branco estava praticamente encharcado de sangue carmesim. Advogada, tem certeza absoluta de que não precisa de um recesso médico? Ignorei a queimação agonizante das lacerações nas palmas das mãos, firmando minha voz. Tenho certeza, meritíssimo. O martelo soou novamente, e o julgamento oficialmente começou. Ao abrir o arquivo principal do caso, o sangue dos meus dedos deixou um rastro de impressões vermelhas intensas sobre os papéis legais brancos e limpos. Cada exposição, cada gráfico financeiro, era marcado pelo meu próprio sangue. Quando comecei a ler a declaração inicial, minha voz não tremia, caía como ferro. Eu não apresentei apenas números frios. Eu expus a dor traduzida de 300 vidas arruinadas, revelando a crueldade sistêmica do Império dos De Luca. Do outro lado do corredor, a equipe de defesa entrou em pânico absoluto. Eles estavam completamente despreparados. Alexander garantira que a mesa da acusação permaneceria vazia hoje. Eles nem sequer haviam redigido refutações para nossas provas forenses essenciais, tropeçando nas palavras e oferecendo apenas objeções processuais fracas. O suor escorria pela testa do advogado principal de defesa, e ele nem conseguia encarar Alexander. O rosto de Alexander se contorceu em algo absolutamente monstruoso. Até que finalmente deixei cair a prova oculta definitiva. O livro caixa principal sem censura, mostrando o ciclo central de lavagem de dinheiro deles. O advogado de defesa ficou completamente desanimado, recuando na cadeira de couro em absoluto silêncio. A galeria explodiu em um rugido de vindicação, enquanto as famílias das vítimas encaravam o cartel dos De Luca. Isabela, percebendo que o navio estava afundando, reuniu Sofia silenciosamente e saiu pela última fileira. O juiz federal assentiu, baixando o martelo uma última vez com autoridade absoluta. Este tribunal considera o grupo de Luca culpado de todas as acusações de furto qualificado e fraude eletrônica. O réu é condenado a pagar restituição em taxa punitiva de 200% do total dos danos a todas as vítimas listadas. O julgamento foi uma vitória total. Apoiando minhas mãos sangrando na mesa de mogno, levantei-me lentamente em meio aos gritos das famílias. No momento em que atravessei as portas do tribunal, uma parede de repórteres e flashes me engoliu por completo. Advogada Reed, você manteve sua lendária taxa de vitória de 100%. Qual é o seu comentário? Grace, dizem que você e Alexander De Luca têm uma história romântica íntima. Essa acusação foi um ato de vingança pessoal? Advogada Reed, e quanto ao escândalo da violação de dados da Atlantic Holdings, sua carreira vai sobreviver às consequências? Parada no topo dos degraus do tribunal, o mundo começou a girar violentamente, e minha visão ficou turva nas bordas. Mas mantive minha postura, forçando cada palavra pelos microfones. A Justice Legal Aid Alliance existe para transformar a lei em arma para os inocentes. Mesmo sem meu distintivo, meu propósito permanece inalterado. Além disso, sobre a violação de segurança da Atlantic Holdings, obtive provas forenses conclusivas. Em exatamente 72 horas, apresentarei acusações criminais formais contra Alexander De Luca e Megan Watson por espionagem industrial federal e roubo corporativo. No segundo seguinte, o céu se inclinou. Em meio aos suspiros altos da imprensa, meu corpo cedeu completamente e caí na escuridão total. Quando acordei no hospital, a dinâmica de poder de Nova York já havia mudado completamente. O outrora intocável Império De Luca havia se desintegrado por completo. A ordem de restituição punitiva de $600 milhões havia liquidado toda a reserva de capital deles. O preço das ações despencou em um abismo absoluto, deixando os membros do conselho em ruína financeira. A marca De Luca havia se tornado um pária tóxico da noite para o dia. No exato dia em que recebi alta da ala médica, executei pessoalmente os mandados criminais contra Alexander e Megan. Eles presumiram, de forma equivocada, que apagar os registros locais do servidor os protegeria, esquecendo que, para um investigador federal de elite em segurança pública, pegadas digitais sempre podem ser recuperadas. O endereço IP de origem apontava diretamente para o terminal de Megan. Quando a equipe do FBI entrou na firma e colocou as algemas nos pulsos de Megan, suas pernas cederam completamente. Meu encontro cara a cara com Megan aconteceu atrás do acrílico da instalação federal de detenção. Ela soluçava descontroladamente, tentando alcançar a barreira. Grace, por favor, retire as acusações. Eu fui encurralada. Meu pai estava literalmente morrendo em uma maca. Eu nunca quis te destruir. Alexander jurou que se você fosse forçada a desistir da acusação, ninguém sairia realmente ferido. Eu fiz isso para salvar sua carreira. Olhei para a associada que eu mesma havia construído do zero. Megan, você passou anos estudando direito. Você deveria saber que ele não calcula emoções. Ele só calcula consequências. Esta cela é simplesmente sua consequência. Saindo da delegacia, o sol fresco de outono bateu no meu rosto. Pela primeira vez em 3 longos anos, uma sensação de clareza absoluta e paz me invadiu. Meu celular vibrou com um e-mail longo do sócio nomeado da firma. Ele oferecia um pedido de desculpas profundo e humilde pelo julgamento precipitado e me convidava oficialmente a voltar como sócia nomeada de toda a prática. Um sorriso suave tocou meus lábios, e com um gesto rápido, cliquei em recusar. Não por raiva, simplesmente porque o cordão de ferro que mantinha meu corpo tenso por 3 anos finalmente havia se rompido. A invicta advogada Reed havia conquistado seu descanso. Que seu histórico de 100% permaneça como folclore na ordem dos advogados de Nova York.
Peguei um buquê de girassóis e margaridas frescas e fiz uma viagem tranquila até o cemitério suburbano. Por 3 anos não tive coragem de voltar ali, aterrorizada de que minha vida caótica e quebrada perturbasse a paz deles. Peguei um pano úmido, limpando delicadamente a poeira acumulada do retrato da minha mãe. Mãe, a casa dos De Luca caiu. Cada pessoa que tirou sua vida está respondendo por isso. Então me virei para a pequena lápide sem nome bem ao lado dela. Meu doce bebê, a mamãe trouxe suas flores favoritas hoje. Durma bem com a vovó, tá bom? Deixei os girassóis apoiados na pedra e me sentei no silêncio absoluto da tarde antes de voltar para o carro. E como não olhei para trás, não percebi Alexander parado como um fantasma atrás de um enorme pinheiro a poucos metros dali. Ele observou meu carro se afastar, os olhos vazios se voltando para a pequena lápide sem nome, uma dor súbita e violenta rasgando seu peito. Ele encurralou o zelador idoso, a voz completamente rouca. Isso, aquele túmulo pequeno. Quem está enterrado lá? O velho revirou os olhos irritado, enquanto folheava seu livro de registros envelhecido. Vocês vêm a um cemitério e nem sabem quem estão visitando? Aqui está. Grace Reed pagou por esse terreno há 3 anos. É o filho natimorto dela. Segundo as datas, se o menino tivesse sobrevivido, hoje estaria com 3 anos. Quem é você para a criança, afinal? Alexander parecia ter sido atingido por um raio. Seu corpo inteiro tremia violentamente enquanto ele quase desabava na grama. Alexander voltou para sua propriedade vazia, que parecia completamente abandonada. Sua mesa estava coberta por dossiês brutos do detetive particular. No topo, havia um documento de 3 anos atrás. O relatório de admissão médica de emergência de Grace Reed. 8 semanas de gravidez. Feto masculino. A data coincidia exatamente com a noite em que Isabella retornou a Nova York. Para celebrar sua chegada, ele organizara um grande baile na mansão de Luca, ignorando sistematicamente cada ligação desesperada do número de Grace. Durante a festa, Isabella ria como uma criança, brincando com os antigos ícones sagrados da família. Naquela noite, ela havia conseguido completar 9 rituais consecutivos de queima. Toda a alta sociedade enlouquecera, elogiando-a como a mulher destinada por Deus a liderar a casa de Luca. Ele sorriu com orgulho naquela época, porque aquelas 9 queimaduras perfeitas eram um milagre que ele mesmo havia manipulado com aceleradores químicos, apenas para comprar a aceitação da família dela. Tudo tinha saído exatamente como planejado. Isabella fora acolhida com luxo e, pela primeira vez, a órfã havia sido tratada como uma rainha. O que ele havia dito para Grace na manhã seguinte? Isabella vem do nada. Eu tenho que dar uma vantagem a ela. Você é brilhante, Grace. Você não precisa de mim para sobreviver. E Grace fez exatamente isso. Desapareceu do universo dele. Ele passou os últimos 3 anos fingindo que estava bem, mas todas as noites, quando segurava Isabella no escuro, o nome que escapava de sua garganta era o da mulher que havia partido. Agora ela estava de volta, mas a garota frágil que o adorava havia desaparecido completamente. Ela era uma força inflexível em um tribunal federal, totalmente fria, totalmente distante. Ele havia se convencido de que ela agia por despeito, mas a realidade era muito pior. O gelo dela era apenas a armadura que ela usava para sobreviver à destruição que ele causou. Alexander engoliu violentamente o uísque restante no copo. O álcool queimava sua garganta, acompanhado por uma sufocação agonizante no peito. Ele desabou no chão de madeira. Começou a ter alucinações, imaginando uma linha do tempo em que não havia manipulado os ícones, uma realidade em que tivesse escolhido a mulher que o amava com toda a alma. As coisas teriam sido diferentes? O príncipe corporativo finalmente teve de engolir a amarga verdade. Ele estava se afogando em arrependimento absoluto. As portas duplas do escritório se abriram silenciosamente, e Isabella entrou segurando um copo quente de leite. Alexander, você precisa comer. Mesmo que a empresa tenha acabado, eu conheço o seu brilho. Nós podemos construir um império totalmente novo do zero. Alexander voltou os olhos para ela, encarando-a com completo distanciamento. Ela ainda mantinha aquela postura frágil e indefesa, exatamente a persona que havia despertado seus instintos protetores anos atrás. Mas naquela noite, olhar para o rosto dela só lhe causava nojo. Isabella, saia. Me deixe em paz. O sorriso dela congelou completamente, os olhos ficando vermelhos de choque. Em qualquer outra noite, Alexander a teria puxado para seus braços. Naquela noite, ele permaneceu imóvel. Isabella mordeu o lábio e saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. No silêncio da sala, o celular vibrou violentamente. Alexander o pegou de repente, e a voz frenética do investigador principal ecoou. Senhor De Luca, rastreei as transferências bancárias de 3 anos atrás. A conta médica da mãe de Grace Reed não foi fechada por um erro administrativo. O capital foi intencionalmente retirado por um usuário autorizado. Como a conta entrou em inadimplência, a clínica interrompeu a operação de emergência. Recuperamos um registro de áudio do escritório de faturamento do hospital. Sua esposa ligou pessoalmente naquela manhã, dizendo que a Fundação de Luca estava retirando toda a responsabilidade financeira do paciente. O cérebro de Alexander entrou em curto-circuito, enquanto o mundo ao redor mergulhava em silêncio. No meio da noite, um zumbido agudo e contínuo me acordou. Pisquei para afastar o cansaço e alcancei o celular no criado mudo. A tela piscou. Alexander. Imediatamente deslizei para recusar. No segundo seguinte, a tela acendeu novamente. Suspirei e finalmente cliquei em atender. A voz de Alexander soou completamente rouca e trêmula. Grace Reed, aquela criança. Será que realmente tivemos um bebê juntos? Meus dedos apertaram a moldura de alumínio do telefone.
Meu instinto de sobrevivência gritando para que eu encerrasse a ligação. Mas antes que eu pudesse, o som distinto e violento de carne contra carne ecoou pelo alto-falante. Ele estava se batendo no próprio rosto. Eu sou um monstro. Um monstro completo. Ele chorou. Eu não sabia, Grace. Juro por Deus que se eu soubesse, nunca teria feito isso. Eu não fazia ideia de que a Isabela cortou o financiamento da sua mãe. Ela me garantiu que você tinha encerrado a conta porque se recusou a aceitar a caridade dos De Luca. Grace, por favor, acredite em mim. Eu não sabia a verdade. Mantive a respiração perfeitamente controlada. Minha voz totalmente neutra. Alexander, você está fazendo essa confissão porque quer meu perdão ou porque precisa silenciar a própria consciência? Nada além de silêncio absoluto, respondeu. Finalmente, ele entrou em pânico e encerrou a ligação do próprio lado. Não perdi mais nenhum pensamento nisso e bloqueei permanentemente o número dele. Em 48 horas, o grupo de Luca entrou oficialmente com pedido de falência, e a notícia do divórcio imediato do casal da alta sociedade dominou os jornais de Nova York. Minha vida voltou à sua rotina tranquila. Todas as manhãs, eu descia até o café da esquina, tomando um expresso enquanto folheava revistas de arquitetura e viagens. Até que uma sombra repentina bloqueou o sol da manhã. Olhei para cima e vi Isabela parada ao lado da minha mesa. Ela ainda usava um terno Chanel sob medida, mas seu rosto parecia completamente vazio e exausto. Podemos conversar? 5 minutos depois, estávamos sentadas em lados opostos de uma pequena mesa de ferro. O vapor dos cafés se espalhava entre nós enquanto nenhuma de nós dizia uma palavra. Finalmente, sua máscara se quebrou, e sua voz saiu cortante de desespero. Alexander perdeu completamente a cabeça, enviando investigadores para revirar os eventos de 3 anos atrás. Você deu esses arquivos para ele, não foi, Grace Reed? O passado está morto. Por que você está tão determinada a queimar minha vida inteira? Olhei diretamente em seus olhos trêmulos. Isabela, você viveu dentro das suas próprias mentiras por tanto tempo que realmente começou a acreditar nelas. Eu não disse uma palavra ao seu ex-marido. Do que exatamente você tem medo? Afinal, uma consciência limpa não teme fantasmas. O universo funciona com um livro-caixa absoluto, Isabela. O dia da cobrança chegou. Isabela soltou uma risada aguda e quase maníaca, os olhos ficando vermelhos de distorção. Livro-caixa. Dia da cobrança. Que lindo. Você realmente acredita que eu devo gratidão à família Reed? Desde a hora em que seu pai me adotou, eu soube a verdade. Seus pais foram os monstros que assassinaram meu pai. Anos atrás, a Reed Corporate forçou meu pai a falsificar registros contábeis para evitar impostos federais, e quando os federais descobriram, seu pai o incriminou e o levou ao suicídio na nossa sala. Passei uma década fingindo ser a irmã perfeita na sua casa só para vazar os algoritmos proprietários, destruir o Alexander e encerrar a linha de vida da sua mãe. Eu apenas equilibrei o livro-caixa. Isso foi justiça. Olhei para ela, deixando escapar uma risada baixa e controlada. Do que você está rindo? Ela sibilou, os dedos apertando a xícara até ficarem brancos. Dei um gole lento no café, encarando-a com absoluta calma. Estou rindo porque você realmente se convenceu de que era uma gênio do crime, quando nem sequer teve a inteligência de olhar os arquivos reais do seu próprio pai. A história que você construiu para justificar seu ódio é uma completa ficção. Isabela zombou. Meu pai deixou tudo registrado no diário dele. Você não pode encobrir os crimes da família Reed. Balancei a cabeça lentamente. Seu pai não apenas falsificava livros contábeis corporativos, Isabela. Ele usou autorização executiva para desviar sistematicamente $20 milhões do capital da empresa Reed para uma conta suíça privada. Os investigadores encontraram 2 passagens internacionais de ida reservadas em nome dele. Ele planejava fugir do país com você. Mas as autoridades federais agiram antes. Sabendo que enfrentaria prisão perpétua, ele cometeu suicídio para proteger o dinheiro, garantindo que o fundo fiduciário que deixou para você não fosse confiscado. Meu pai trouxe você para nossa casa por lealdade a um antigo colega, e passou uma década garantindo que você nunca carregasse o estigma de ser filha de um criminoso foragido. Isabela, toda a sua vida foi construída sobre uma ilusão. O rosto dela perdeu completamente a cor. Não, isso é mentira. Impossível. Levantei-me, peguei minha pasta e me afastei sem olhar para trás. Atrás de mim, Isabela permaneceu completamente imóvel, como se algo dentro dela tivesse desabado por completo. 3 dias depois, a equipe do FBI prendeu Isabela. A equipe jurídica privada de Alexander havia desenterrado os registros médicos forenses restantes. A causa oficial da morte da minha mãe não foi um evento cardíaco súbito desencadeado pela suspensão do financiamento. Os registros de segurança mostraram que Isabela havia contornado pessoalmente a ala hospitalar na manhã do casamento e usado um travesseiro para sufocá-la sistematicamente quando os alarmes de suporte de vida começaram a soar. Ela estava apavorada de que minha mãe sobrevivesse ao código azul e expusesse sua fraude financeira antes que a certidão de casamento fosse assinada. De pé dentro do tribunal, ouvindo o legista detalhar a mecânica horrível da asfixia, um entorpecimento total tomou conta do meu corpo. Na manhã em que a sentença final foi proferida, eu não usei um terno de advogada. Sentei-me na primeira fila da galeria como um membro da família, ocupando o espaço destinado às vítimas. O juiz federal desferiu o martelo com um golpe forte e ressonante, sentenciando Isabela à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Aquele som limpo e definitivo colocou um bloqueio absoluto e permanente sobre o caos trágico dos últimos 3 anos. Enquanto os agentes federais a conduziam algemada, Isabela parou ao lado da minha cadeira. Sua voz era um sussurro quebrado. Me desculpe mesmo. Mantive os olhos fixos à frente, recusando-me a lhe dar sequer um olhar. Ao atravessar as portas do tribunal, o sol brilhante da tarde fez meus olhos se estreitarem.
Alexander esperava no pé dos degraus, segurando a mão de Sofia. No segundo em que saí, ele entrou no meu caminho, a voz falhando de emoção. Grace, toda a verdade veio à tona. A família De Luca lhe deve uma dívida que estou disposto a passar o resto da minha vida pagando. Pelo amor que tivemos, você pode nos dar uma única chance de reconstruir tudo? Antes que eu pudesse responder, a pequena Sofia se afastou violentamente, gritando entre lágrimas. Não, eu não quero essa mulher má como minha mãe. Ela foi quem trancou minha mãe na prisão. Sua mulher má, afaste-se de nós. Quero minha mãe de volta. Alexander congelou completamente, o rosto ficando pálido enquanto tentava cobrir a boca da criança. Sofia, pare com isso. Isso é... Poupe seu fôlego. Interrompi, minha voz perfeitamente calma. Não guardo o rancor de uma criança por dizer o que pensa. Além disso, ela está totalmente certa. Eu nunca serei a mãe dela. Alexander, mesmo que seus ícones sagrados queimem 1 milhão de vezes, eu nunca mais voltarei para a casa de Luca. O espaço entre nós está preenchido por 2 cadáveres. Um Bentley de luxo parou suavemente na calçada. Minha amiga mais próxima se inclinou pela janela, balançando um par de cartões de embarque. Ei, conselheira, se você continuar demorando nesses degraus, nosso voo vai sair sem a gente. Assenti, abri a porta do passageiro e entrei. O motor rugiu baixo enquanto o carro se dissolvia no trânsito de Nova York. Pelo espelho lateral, as figuras de Alexander e Sofia permaneciam presas ao asfalto, encolhendo a cada segundo, até desaparecerem completamente do meu universo ao fazermos uma curva. Minha amiga olhou para mim, com um sorriso provocador. E então, você não está escondendo nenhum resquício de afeto pelo príncipe corporativo, está? Só percorremos 3 quarteirões. Ainda posso dar meia volta se quiser voltar. Balancei a cabeça lentamente. Não. Você sabe exatamente o quão profundo é meu ódio. Estou apenas pensando no quão brutal o tempo pode ser. Eu amava o Alexander de 23 anos. O garoto que ficava sob chuva torrencial segurando um guarda-chuva sobre minha cabeça, apavorado de que uma única gota me atingisse. Eu amava o parceiro que me sustentou nas longas noites após o fracasso dos meus rituais de queima, sussurrando que meu valor não dependia da aceitação da família dele. Mas eu desprezava profundamente o homem que me descartou quando Isabela voltou. E jamais esqueceria o predador de 30 anos que armou uma cilada corporativa que me custou minha mãe e meu filho. O Alexander de 23 anos foi sistematicamente executado pelo Alexander de 30. Voltei os olhos para a janela, observando o vasto céu azul se expandir acima do horizonte. Ao longo da vida, implorei por respostas, por um brasão de família e por um lar. Mas do outro lado da tempestade, finalmente entendi a verdade. Seu lar definitivo é a força que você carrega dentro da própria pele. A partir desta hora, o mundo é vasto, e eu sou meu próprio destino. Fim. Que Deus te abençoe.